Já estamos de volta aqui à sua TVCA, aqui mais um programa especial para você. Estamos aqui com um programa especial falando sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz, que você vai acompanhar aqui também mais conteúdos, mais informações, mas enquanto isso você vai discutindo conosco, avaliando e também refletindo sobre a obra Nosso Lar, com Renato Leandro de Oliveira. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Reginaldo. Sidney Fernandes. Muito obrigado. É sempre para nós um prazer, um estudo, uma reflexão extraordinária falar desta primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, que é um marco realmente na história do Espiritismo. Tá. E todos os programas, né, foram aqui elaboradas 50 questões para a gente discutir, e nós estamos sempre contextualizando com os dias de hoje também, né, porque a gente acaba aprendendo um pouco com a relação da obra e com a relação do nosso dia também, né, Renato e Sidney? A doutrina espírita nos fornece elementos, subsídios, uma retaguarda, respostas para todas as questões da vida. Eu falava com o Renato também, né, aqui, que muitas das questões nós poderíamos tratar apenas cada questão, um programa. Sem dúvida. Porque ela nos leva a vários questionamentos. Se nos aprofundarmos, sim. Elas nos levam. Então, mas vamos começar o programa de hoje falando aí das consequências que acarretam aí no mundo espiritual o excessivo apego ao corpo físico. Isso nos preocupa sempre, né? Nós falávamos aqui desse apego que nós temos, Renato. Na verdade, nós dissemos aqui que o corpo físico, ele é uma ferramenta que nós temos de interação com o plano aqui encarnado, né? Então, o cuidado com o corpo, ele deve existir, porque o nosso corpo físico, ele está ligado ao nosso corpo espiritual. Então, o modo como afetamos o nosso corpo físico, de alguma forma o corpo espiritual será afetado. Então as pessoas se preocupam na manutenção da saúde física, não há problema algum, né? A questão que envolve o corpo físico e os problemas que podem haver é quando as pessoas caem numa armadilha chamada vaidade. Muita gente confunde cuidar do corpo, cuidar da saúde, e outras tentam lutar contra o envelhecimento, que é algo que é uma batalha que você não vai vencer nunca. Todos nós iremos morrer, o envelhecimento do corpo é um processo natural. Só que as pessoas caem nessa armadilha da vaidade. Muita gente às vezes faz procedimentos cirúrgicos e ficam com sequelas desnecessárias na busca de um conceito de beleza, né, que o Ocidente tem os seus padrões, né, alguns distorcidos, obviamente, e as pessoas vão atrás dessa vaidade, ou se deixam levar pela vaidade. No que se diz respeito ao cuidado com o corpo físico, ele deve ter as consequências. O corpo, nessa grande jornada que nós estamos submetidos, que é a vida, né? O nosso corpo é a nossa nave, é o nosso, enfim, a maneira como nós temos de nos relacionar com esse mundo, então ele deve ser cuidado, né? É tão pouco tempo, Sidney, nós passamos aqui, né? Vamos por aí que o máximo que uma pessoa consiga viver hoje é 100 anos. Vamos colocar, né, numa longevidade boa, 100 anos, né? Tão pouco tempo para a gente pensar em tantas besteirinhas que a gente acaba pensando naturalmente e depois acaba levando isso como caca, né, para o mundo espiritual, né? O cuidado com o corpo e até algum cuidado com a estética não representam assim um grave erro perante a nossa consciência e a espiritualidade. Renato está falando de exageros, situações que por uma exacerbada preocupação estética acaba comprometendo o nosso organismo. Mas eu queria analisar essa questão sob um outro aspecto, não apenas o aspecto estético, Renato. Eu me lembro de um caso em que estavam André Luiz e Narcisa nas câmaras de retificação e de repente aparece um rapaz gritando para Narcisa: Narcisa, socorro, socorro, fantasma está me perseguindo. E Narcisa aplica-lhe passes magnéticos, acalma-o, e aí André Luiz diz assim: Narcisa, eu acho que a minha visão espiritual não está muito assim desenvolvida, que eu não vi fantasma nenhum perseguindo esse rapaz. O fantasma a que ele se refere, André, explica Narcisa, é o seu próprio corpo. Quando morreu, ele não se conformou com a morte. É aquela velha questão de nós não nos prepararmos. Não temos que ficar
todo dia falando da morte, mas pelo menos uma vez por dia fazer uma reflexão de que o nosso corpo é finito e temos que cultivar valores relacionados com a alma, com o nosso interior e não com relação à matéria. Pois bem, esse rapaz apegou-se de tal forma ao seu corpo, ele não cogitava em nenhum momento da morte. Sabe daquelas pessoas que não tocam nesse assunto, esse é fúnebre demais, eu não quero falar da morte. Mas nós temos que pensar que um dia partiremos desta vida. Temos que imaginar que o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos avós vão morrer. Nós vamos morrer. Este rapaz apegou-se de tal forma que ele ficou grudado ao seu corpo depois da morte. E o que foi acontecendo? Enquanto o corpo ainda se manteve naquela situação assim, muito parecida com enquanto ele vivia, até que a coisa andou bem. Mas quando ele começou a esfarelar-se na sua mão e deteriorar-se, virando um cadáver com um mau cheiro e com um aspecto cadavérico, ele se assustou e foi obrigado, vamos dizer assim, a sair em debalada carreira, dizendo que ele estava sendo objeto de uma perseguição de um fantasma. E o fantasma era o corpo dele mesmo. E lá na espiritualidade, nas câmaras de retificação, que ele consegue administrar melhor essa questão, que não precisaria acontecer se ele tivesse adotado providências mínimas de prevenção, de preparo para a vida além desta vida. Então, o preparo, como o Sidney acabou de colocar, é um caminho essencial para nós mudarmos os nossos caminhos, os nossos processos, né, Renato? A preparação que o Sidney coloca bem é a preparação do nosso espírito, né? Porque muitas vezes, após a nossa morte e desencarne, há a negação, a não aceitação da morte, e a pessoa fica ligada ao corpo de alguma forma, não aceitando aquela nova condição. O que leva a essas situações tristes, né? Exatamente. Nos acompanhe aqui, daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais momentos especiais, né, dessas questões que estão sendo aqui avaliadas, respondidas, refletidas por você em casa. Voltamos já. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. E já estamos de volta à sua TV SEAC, aqui mais uma vez falando da obra Nosso Lar, de André Luiz. Nós estamos discutindo com o Renato e também com o Sidney questões super importantes. Sidney, queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão que é tratada na obra sobre a herança, né? E depois falar o que é complicado aí nos casos de herança. Rapaz, há cada casos escabrosos descritos por André Luiz. Inclusive, ele narra a situação de um senhor completamente desequilibrado lá na espiritualidade, porque eu acho que eu citei esse caso no bloco anterior, de um pai
que ele estava desencarnando, estava muito doente. O filho médico lhe aplica aquele chá da meia-noite, né? E ele parte para a espiritualidade de maneira não natural, induzido pelo filho. E agora ele está lá de cima presenciando a lapidação do patrimônio que ele acumulou aqui na Terra. E enquanto o espírito ainda está muito ligado, muito apegado, muito preocupado com as coisas materiais, e é compreensível isso, ele sofre de vendo os filhos brigando, se degladiando por coisas que são materiais e que vão lhes trazer, obviamente, algum conforto material, mas que quando forem para a espiritualidade não vão ter valor nenhum. O que importa na espiritualidade, a bagagem que nós podemos levar, são os valores eternos do coração, aqueles que se ligam à nossa dignidade, ao nosso pensamento positivo, à nossa disposição de fazer o bem, à nossa compreensão, a solidariedade que temos em relação a pessoas menos favorecidas. Enfim, o que importa na vida espiritual não é o que temos de valores materiais, mas é como levamos a nossa vida aqui na Terra. Nada é proibido, né, dessa forma. Não é proibido ele ser rico? Não, é da forma que ele tem para... O problema é não fazer da riqueza, da coisa material, uma finalidade de vida. Exatamente. A gente não tem nada que está escrito lá, você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Tenha, mas saiba como utilizá-lo, né, Renato? Me perdoem, nós temos, né, Renato, muitas pessoas muito ricas na Terra que são muito produtivas. Elas geram empregos, elas geram progresso. Bill Gates, por exemplo, o homem mais rico do planeta, ele e a sua esposa Melinda Gates, eles não param de fazer obras, está pesquisando agora novas formas de energia. Eles estão vacinando povos inteiros da África, do Oriente Médio, pessoas que estão fazendo do dinheiro um veículo para distribuir bênçãos para a humanidade. É um exemplo extraordinário, contrariando um pouco, né, Renato, aquela tendência de que a beleza e o dinheiro corrompem. Corrompe quem se deixa ser corrompido. Eu vejo nesse aspecto, né, esses aspectos positivos que o Sidney citou, mas eu gostaria de ressaltar também um outro aspecto. Nós entendemos que o dinheiro, ele muitas vezes é a razão de ser de muita gente, ou seja, a riqueza, o exagero. Nos casos específicos que o Sidney comentou, é notório o exagero. Você reunir um capital de milhões e milhões de dólares na mão de meia dúzia de pessoas. Exato. Né? Então, na verdade, mas o erro aí eu acho que é numa estrutura que a gente nem vai entrar no aspecto econômico disso, social. Né? Agora, Jesus sempre colocou o que é válido, né? O que é mais válido? Alguém que doa tudo aquilo que tem ou alguém que doa apenas uma parte daquilo que tem? Então, nesse aspecto, a gente pode até avançar em questões de leitura ou de interpretação do Evangelho em relação à participação da caridade das pessoas que mais podem em nossa sociedade. O que eu gostaria de ressaltar é que a riqueza é uma provação também difícil. Para aquele que vem com o dinheiro em mãos, ou numa situação de riqueza muito grande, é muito difícil a vida. A pessoa é cercada de uma série de interesses que, se ela não estiver com preparo, ela pode sucumbir. Então é muito difícil a pessoa vir nessa condição. Muitos até espíritos graduados até pedem para não vir nessa condição. Porque realmente o dinheiro, o brilho do metal, ele pode levar você a uma série de erros que são desnecessários. De repente você poderia passar por essa situação aqui encarnado sem essa condição. Então imaginar que só pelo fato da pessoa ter muito dinheiro, a vida para ela é mais fácil sob o aspecto espiritual, isso não é verdade. Porque os elementos que são vistos pela espiritualidade não possuem uma relação direta com os bens adquiridos aqui, ou quanto você tem na conta bancária. E o desapego dela tem que ser maior, então, porque aí é também uma passagem que ela vai ter que conviver com isso, né? Porque ela tem
E como ela está fazendo uso disso, né? Exatamente, né? Quando se diz que muito foi dado, muito será cobrado daquele a quem muito foi dado, né? Então, nesse aspecto também, a conta bancária espiritual é a conta analisada em nosso lar. Se você chegar em nosso lar e falar, olha, a minha condição na Terra é uma condição especial e eu aqui também gostaria de tê-la, né? Não será medida a sua conta bancária, né? E sim o seu aspecto espiritual, a sua energia espiritual, a sua vibração espiritual. Aí seria então, a herança espiritual também. Exatamente. Dessa herança nós vivemos numa sociedade distorcida, que reforça a questão do sucesso, do dinheiro. E, na verdade, quando você chega no plano espiritual, essa questão é colocada em segundo plano. Os valores são outros. Né? Os valores são outros. Então, não há um preparo para que a gente dê continuidade a esse processo de evolução espiritual, aqui mesmo encarnado. A gente não precisa esperar a morte, né, para entender que funciona esse processo, né? Mas é óbvio, eu entendo que é muito mais difícil a aprovação do dinheiro, né, da beleza também, é uma questão muito difícil. Eu até lembrei uma história de Chico Xavier, a gente falando da questão da vaidade, né, do corpo físico. O Chico participou uma vez de um encontro onde tinha presente uma Miss, acho que era Miss Brasil e tal, e ela procurou um contato com o Chico Xavier, queria conversar com ele de uma forma isolada, e quando o Chico esteve com ela chorava, dizia da angústia que é ser uma pessoa bela, de quanto ela é assediada, de quanto ela é procurada por uma série de outros interesses, e o quanto aquilo para ela fazia mal. É como se ela desejasse não ser tão bela. Exato. Porque tanto a beleza como o dinheiro são situações muito difíceis. É necessário um preparo para isso. É necessário um preparo, né? E nós entendemos que a verdadeira beleza no aspecto espiritual não é a beleza física, é a beleza espiritual. Mas a gente vive numa sociedade que não reforça muito bem esse aspecto, né? Então aí acontece que quando a pessoa desencarna, ela tem esse choque de realidade. Porque aquilo que vale aqui no mundo material não vale. Não é o mesmo que vale lá, né? E esse aprendizado que é importante. Sidney tinha uma colocação para fazer? Eu me lembrei, você se lembrou do Chico, eu me lembrei de uma passagem de André Luiz, que uma certa ocasião, ele, sem saber por que, foi levado para uma determinada região. E nessa região, ele de longe divisou dois velhinhos, conversando, andando para lá e para cá, e ele teve a impressão de que conhecia um deles. E eles não tinham acesso à visão do André e do mentor que o acompanhava, porque eles estavam numa outra faixa vibratória. Mas ele ouviu, começou a ouvir perfeitamente um velhinho falando, conversando. Para resumir a história, eles estavam muito preocupados com o dinheiro que eles haviam encontrado. Eram pessoas de muitas posses aqui na Terra, muito dinheiro, e não tinham noção de que haviam desencarnado. E eles pegavam, assim, André descreve que eles pegavam estrumes lá da vida espiritual e dizendo que, olha, quanto ouro, isto é, a cabeça deles ainda estava ligada à riqueza, material, né? E confundiam certos excrementos espirituais como se fosse dinheiro. Para resumir ainda, era o avô de André Luiz. E ele, quando o reconheceu, ele deu um jeito de se tornar visto, foi lá, abraçou o avô, conversou com ele e conseguiu salvá-lo, levando-o no colo para regiões de recuperação na espiritualidade. Provavelmente aquelas câmaras de retificação que falamos de outro bloco. Então, se você se apega demais ao corpo e ao dinheiro, a natureza não dá saltos, você não muda de uma hora para outra, você morre desse jeito. Eu li um livro que diz que há doenças, há espíritos que nascem doentes e voltam para a espiritualidade doentes. Por quê? Não venceram aqui os mesmos problemas, os mesmos apegos de vidas anteriores. Como o Renato mesmo disse, né, muitos até não querem vir em situações que tenha o dinheiro, que tenha muita condição, porque talvez acham perigosas as situações, né? Então, é isso que a gente vai avaliando também, né? Vamos para uma próxima questão aqui, que a gente deve entender, e vocês podem responder para a gente, né? Devemos atender a todos que procuram? Na obra diz isso. Como que é esse encontro, Sidney e Renato?
Existe uma questão específica em nosso lar, onde uma criatura, né, uma pessoa que desencarnou, morreu, chega até os portões da cidade, nosso lar, solicitando que os portões sejam abertos, para que ela possa entrar. E a pessoa que estava ali no primeiro contato achou estranha a posição e procurou, né, os seus superiores para tentar resolver aquela situação. E ao contato com aquela criatura foi negado a entrada dela em nosso lar, né? E se você me permitir, né, a gente pode até se aprofundar e tentar explicar o porquê dessa negativa na abertura, né, no próximo bloco. Então vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta, né, um apoio, e a gente volta com essa questão para você complementar melhor, para também não ficar aquela coisa vazia, né, sem profundidade na resposta. Voltamos já. E já estamos de volta à sua TVCA, aqui mais uma vez falando com o Renato Leandro de Oliveira e com o Sidney Fernandes. No bloco anterior, nós começamos a falar de uma questão aí que o Renato vai nos dar continuidade nesta questão, né? Se devemos atender a todos que procuram, se todos serão amparados. Fale um pouquinho mais, complementam para nós aí, Renato. Eu falava a respeito de uma criatura, né? Uma pessoa que morreu, desencarnou, e ela vai em direção ao nosso lar, a cidade espiritual. Chegando na cidade espiritual, há um portão de entrada e ela solicita a entrada. A pessoa que atende acha estranha a condição em que ela se encontra, chama seus superiores, os superiores vêm, observam ela, conversam com ela, e ela diz, olha, eu gostaria de entrar em nosso lar, né? Esse é o céu que foi prometido a mim, por favor, abram os portões. As pessoas que entraram em contato com essa criatura, pessoas de nosso lar, observaram que ela apresentava vários pontos escuros. No primeiro momento, parecia uma velhinha assim desamparada, com boas intenções, uma fala mansa. E aí, o vigia lá desses portões, ele percebeu algo de estranho nela e chamou um superior. Continua, Renato. Em contato, né, em conversa com essa senhora, com esse espírito, foi negada a sua entrada em nosso lar. O Sidney até pode comentar os detalhes, e ela se afastou da cidade, e aí todos os que estavam ali ficaram se perguntando, né, poxa vida, mas como vocês fazem isso aqui e até em nosso eu ia lar? perguntar agora para você. Ou seja, uma pessoa que está precisando de auxílio, foi negado auxílio, e aí foi explicado um aspecto muito importante, que na verdade deve levar a gente à reflexão. Muita gente pode pensar assim, poxa, quer dizer então que existem espíritos que são abandonados à própria sorte? Deus então não olha para todos os seus filhos? Nós estamos no plano espiritual e há um ser que foi abandonado. Acontece que a gente tem que entender que o plano espiritual, ele possui uma estrutura muito próxima da nossa. Ou seja, existe uma organização, existe uma setorização e tudo é monitorado e acompanhado. Então, o ambiente de nosso lar é protegido espiritualmente. Quando você abre as portas, eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma analogia. Quando você abre as portas da sua mente, através dos seus pensamentos sombrios, através de pensamentos que podem atrair forças sombrias e negativas, o que acontece? Você pode ficar perturbado. Então, a cidade, nosso lar, ela pode funcionar analogicamente da mesma forma. Você não pode abrir as portas do seu pensamento para as sombras, porque elas vão entrar. Mantenha as portas fechadas. Da mesma forma que o portão de nosso lar foi fechado. Não há nenhuma criatura que não tenha sido monitorada e que não esteja acompanhada pelo Criador.
É o processo, o estágio. É um estágio que aqueles que estão ali já passaram para poderem estarem, né? Senão Exatamente. os mesmos não estariam. Exatamente, por isso que a cidade é dividida. Você tem umbral, você tem câmara de retificação, você tem o centro da cidade que funciona Exatamente. nosso lar, cada um no seu setor. Todos estão sendo monitorados, mas também os locais são vigiados. Então não quer dizer que aquele que não foi atendido ali no nosso lar, ele esteja jogado. Ele tem que passar por um processo até para que ele possa chegar ao nosso lar. Criar condições para ser chegar. atendido. Exatamente. Há um aspecto interessante nisso que o Sidney comentou, criar condições. O que é isso? André Luiz, que é autor espiritual da obra Nosso Lar, ele ficou durante 8 anos numa região umbralina. Aí a gente se pergunta, poxa vida, mas ele ficou todo esse período, por que não foi retirado antes de Nosso Lar? Por quê? Porque não havia condições de conexão mental e espiritual com ele. Ou seja, não havia abertura por parte de André Luiz para que o socorro viesse. A partir do momento em que André Luiz assume que ele não está na condição que esperava, a partir do momento que André Luiz pede o auxílio, fala, olha, eu preciso de auxílio. Aí o que acontece? Automaticamente existe o apoio espiritual e ele é resgatado. É um lampejo, é um pequeno lampejo de luz para que você está num ambiente escuro. Se você abre uma pequena fresta de luz, aquela pequena fresta vai entrando e vai clareando os espaços e a luz vai tomando conta. É necessário que haja essa fresta para que haja o resgate. Então, Sidney, o socorro depende de cada um de nós. Se eu estou num processo e não tenho essa luz, eu não dou essa abertura, eu continuo ali, como o André Luiz continua. Essa comparação que o Renato fez diz respeito muito àquela parábola do filho pródigo. Quando ele cai em si, ele volta para a casa paterna. Com relação ao caso anterior, eu lembro que esta senhora que estava reivindicando o atendimento, como já havia dito, ela aparece lá em aparentes condições de miserabilidade moral, muito humilde, uma fala mansa. E quando os especialistas lá da espiritualidade verificam a real situação dela, chegam à conclusão que se tratava de uma profissional de ginecologia, a tal fazedora de anjos, que havia aniquilado vários espíritos através de abortos intencionais. E aí um dos mentores fala para André Luiz, olha bem a aura dela, fixe o seu olhar lá para você ter uma ideia. E ele começa a ver os pontinhos pretos em torno da sua aura perispiritual. Cada pontinho preto desses é uma criança que ela matou na Terra. Aí, você quer ver uma coisa? Como ela está acobertando a sua real situação? Minha irmã, você não pode ficar aqui por enquanto, você tem que caminhar mais um pouco. Aí ela se revolta. Eu não tenho que fazer nada, eu fui uma boa criatura. E aí ela mostra realmente o seu lado negativo. E a descrição que eles fazem dela, Renato, é uma das que mais me impressionou no livro Nosso Lar. Trata-se de um dos mais perigosos vampiros que eu já vi até hoje. Enfim, era uma criatura miserável moralmente, não havia se arrependido do que havia feito, não reconhecia os erros cometidos e por isso ela, pelo menos por enquanto, não podia ser atendida. Olha aí, a gente tem que tomar muito cuidado então com as nossas ações aqui, para que depois lá nós também não queremos entrar num processo sem passar, né? Nada, Reginaldo, nada do que façamos, a menor... a gente fala, esse é um probleminha pequeno, ninguém está sabendo, ninguém viu nada, a nossa consciência vê. E qualquer mal que cometamos aqui na Terra sempre fica impregnado em nosso perispírito como um pontinhozinho preto. Vamos tomar cuidado com esse pontinho nosso aí de todos os dias que a gente pode estar promovendo, né? O tempo já foi, mais uma vez, Renato, obrigado pela sua participação, até o próximo programa, a gente volta. Eu que agradeço, obrigado. A gente volta com mais questões, né, Sidney? Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você também que nos acompanha em mais um momento especial aqui no Seu Despertar. Voltamos no próximo programa. Até lá.